Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 8 do nosso módulo 2, propriedades do MMC e do MDC. Vem comigo! Bom, propriedades na matemática vêm para auxiliar, ajudar a nossa vida a resolver coisas, exercícios, problemas de maneira mais rápida, mais eficiente, mais inteligente. É o que exatamente essas propriedades vão nos ajudar aqui. Primeiro vamos começar com as propriedades do MMC, propriedade 1. O MMC de 2 ou mais números que são, olha só aqui a nomenclatura, que são primos entre si, é dado pelo produto desses números. Produto, lembrem, é o resultado da multiplicação. Então, se você sabe de cabeça que aqueles números dos quais você está tirando o MMC são primos entre si, você não precisa ir para o rascunho da vergonha para fazer o cálculo desse MMC. 13 e 7, por exemplo, são números primos individualmente. Todo par de números que são primos individualmente formam um par de números primos entre si. Então é só multiplicar. 13 vezes 7 dá 70 mais 21, 91. Não preciso ir para o rascunho da vergonha. É só multiplicar, pronto e acabou. MMC de 40 e 41. Outro caso de números que são primos entre si é par de números consecutivos. Se os números são consecutivos, com certeza eles serão primos entre si. E se eles serão primos entre si, pela propriedade 1, o MMC entre eles é só multiplicá-los. 40 vezes 41, faço 4 vezes 41 primeiro. Vai dar 164. 164 com um zero fica 1640. Nem precisei pôr rascunho da vergonha para fazer esse MMC. De novo, 2, 3 e 11. Tenho 3 números primos individualmente. Se eles são primos individualmente, então eles são primos entre si. É só multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 11, 66. Agora, um caso também um pouco mais especial é o MMC entre um número qualquer e o número 1. Uai, se você tem o número 1 aqui, o maior divisor comum entre eles é o próprio 1. Opa, primos entre si. Então é o próprio 70. Beleza, galera? Qual que é então o MDC entre 25 e 1024? Não tem segredo, são primos entre si, não tem fatores em comum, não tem divisores em comum a não ser o 1. São primos entre si, é só multiplicar. Segunda propriedade do MMC. Se você está calculando o MMC de 2 ou mais números em que o maior deles é múltiplo dos menores, esse número que é o maior deles será o próprio MMC. Por exemplo, MMC de 4, 9 e 36. O 36 é o maior deles. E além de ser o maior deles, ele é múltiplo tanto de 4 quanto de 9. Ele é o próprio MMC. Tá vendo que as propriedades ajudam? Te livra de ir para o rascunho da vergonha. 28 é o maior deles. Ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 7 e ele é múltiplo de 14. Ele vai ser o próprio MMC. Não precisa ir para o rascunho da vergonha. Terceira propriedade de MMC. Os múltiplos do MMC de 2 ou mais números serão também múltiplos de cada um desses números. Como assim, professor? Qual que é o MMC de 15 e 20? Dá 60. Beleza. Esse é o MMC de 15 e 20, fazendo de cabeça. Quem são os múltiplos de 60? Os múltiplos de 60 são 0, 60, 120, 180, 240 e assim por diante infinitamente. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte: os múltiplos do MMC vão ser múltiplos de cada um dos números separadamente. 0 a gente sabe que é múltiplo de qualquer um, com exceção dele mesmo. O 60 é múltiplo de 15, múltiplo de 20, até porque é o menor. Mas o 120 também será múltiplo de 15 e de 20. O 180 também será múltiplo de 15 e também de 20. O 240 da mesma forma. Todos os múltiplos do MMC de 15 e 20 também serão múltiplos de 15 e 20. Beleza? Número 4, galera. O produto entre o MMC e o MDC de dois números será igual ao produto desses próprios dois números.
Primeiramente, antes de dar o exemplo, quero que você se atente à quantidade de números. Só vale para 2, beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, o MMC de 4 e 10 vezes o MDC também de 4 e 10. De cabeça, o MMC de 4 e 10 dá 20. Vezes o MDC de 4 e 10 dá 2. Quanto que dá 20 vezes 2? A gente sabe que dá 40. Mas responde aqui para mim, quanto que dá 4 vezes 10? Também dá 40. É isso que a propriedade está dizendo. Calcular o produto entre o MMC e o MDC de dois números é a mesma coisa, é igual a calcular o produto entre os próprios números. Mas, lembrando, só vale para dois números e essa propriedade é muito utilizada em provas de concursos, de escolas militares e tudo mais também. Ainda hoje é muito utilizada. Então se ligue. Vamos agora às propriedades de MDC, galera. Primeira delas, se no MDC de dois ou mais números o menor número dividir os maiores, então esse menor número será o próprio MDC. Exemplo, MDC de 8, 16 e 64. O 8 é o menor e ele divide os dois. Ele é o próprio máximo divisor comum entre esses três números. MDC de 12, 48 e 36. O 12 é o menor, ele divide o 36 e ele divide o 48. Nem precisa fazer conta. Ele é o próprio máximo divisor comum desses três números. Aqui vale 2 ou mais, beleza? Segunda propriedade de MDC. Entendeu alguma coisa? Vou explicar. Se você está tirando o MMC de uma certa quantidade de números, onde nesses números você enxerga um fator em comum a todos eles, ou seja, um divisor em comum a todos eles, você pode extrair esse fator para fora do MDC, fazendo com que fique lá dentro do MDC somente aqueles números dos quais você ainda não conhece o máximo divisor comum entre eles. Isso faz com que o cálculo do MDC desses números fique menor. Vamos ver um exemplo. MDC de 180, 280 e 300. Eu sei que todos eles terminam em 0, então todos eles têm o 10 como divisor. Esse 10 é o que está fazendo o papel do casinho aqui, ó. Então esse 10 sai para fora. Olha, ele sai para fora aí, ó. Ele sai para fora lá do MDC. Então fica 10 vezes o MDC de quem? O MDC de o que sobrou. 180 dividido por 10 dá 18. 280 dividido por 10 dá 28. 300 dividido por 10 dá 30. Mas é óbvio que a gente já sabia esses resultados. Eu só estou fazendo a título de explicação mais detalhada. Eu sei que todos os números são pares, então todos eles são divisíveis por 2. Esse 2, esse fator 2, sai multiplicando. 2 vezes 10, 20. Fica 20 vezes o MDC de quem? 18 dividido por 2, que saiu, fica 9. 28 dividido por 2, que saiu, dá 14. 30 dividido por 2, que saiu, dá 15. Agora, eu sei que o MDC de 9, 14 e 15 é mais fácil de fazer do que o MDC de 180, 280 e 300. E não me deu trabalho nenhum fazer com que esses fatores em comuns saíssem lá do MDC. 9, 14 e 15, perceba bem, o 9 é 3 ao quadrado. O 15 é 3 vezes 5. Só que o 14 é 7 vezes 2. Eles não têm nenhum fator em comum. Se eles não têm os 3 nenhum fator em comum, o máximo divisor comum entre eles é 1. São primos entre si. Isso significa, então, que o MDC dessa coisa toda aqui vai ser 20 vezes 1. 20 vezes 1 dá 20, galera. Calculei o MDC de cabeça. Nem precisei pôr rascunho da vergonha e fatorar esses números gigantes aqui. Então, é uma propriedade muito útil para que a gente possa fazer contas, como eu falei no começo da aula, de maneiras mais inteligentes, de maneira mais rápida, utilizando a propriedade. Essa terceira e última propriedade de MDC, eu vou explicar logo com um exemplo, tá ok? Para ficar mais fácil. Vamos supor que eu esteja calculando um MDC de 16, 24 e 80. Perceba que 16 e 24 são números menores e 80 é um número maior. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou calcular o MDC de cabeça de 16 e de 24. Esses dois eu sei, dá 8.
Só que aí eu posso substituir esses dois números pelo seu próprio MDC. Ao invés de tirar o MDC de 16, 24 e 80, eu vou tirar o MDC entre o MDC desses dois, que foi substituído por 8, e o próprio 80. Aí aqui, ó, observe bem, ficou mais fácil de fazer. Lembra da propriedade 1? Se o menor número é divisor dos maiores ou do maior, então o MDC de 8 e 80 é 8. Entendeu a parada? Mais uma vez, não precisei ir pro rascunho hora nenhuma. Então é isso, galera. Na lista de exercícios você vai ver diversas aplicações dessas propriedades. Não vou deixar exemplos aqui para que você possa trabalhar bem a sua mente. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido bem por que aplicar propriedades e, por último, não menos importante, espero você na minha próxima aula.